Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E hoje, dia de reflexão livre, eu gostaria de falar de uma frase do texto O Menestrel, que diz o seguinte, que você aprende que maturidade tem muito mais a ver com os tipos de experiência que você teve e que você aprendeu do que com quantos aniversários você celebrou. E não é verdade? Quantas vezes tem gente que diz assim, eu quero me envolver com uma pessoa muito mais madura, porque a pessoa madura já sabe o que quer. É mais experiente. Mas quantas são aquelas pessoas? A gente age como se isso fosse uma grande regra e a gente se esquece que o ser humano não é uma máquina ou um manual programado, uma receita pronta. A gente subentende-se que uma pessoa, após os 30, já passou por diversas experiências, tirou lições dela e, portanto, tem uma certa maturidade. Porém, nem sempre é assim. Não é uma regra. Quantas são as pessoas? Por quê? Porque maturidade requer que eu tenha passado por uma determinada experiência, mas que eu tenha aprendido com ela. Se eu não aprendi com aquela experiência, eu não posso me tornar uma pessoa madura. Eu não posso ter amadurecido, porque eu não aprendi com aquela experiência. Quantas são as pessoas que não aprendem com as experiências? Quantas são as pessoas que não amadurecem? E por quê? Porque estão muito mais movidas pelo orgulho. E o orgulho, o orgulho tem muito mais a ver com a criança do que com o adulto. A criança é que, na verdade, para não reconhecer, ela tem medo. A criança, quando tem medo, ela se esconde debaixo da cama. Não é verdade? A criança corre para debaixo da cama. Diante do erro cometido, ela está com medo de apanhar dos pais, então diante do erro cometido, ela vai para debaixo da cama. Quantas são as pessoas, quantos são os adultos, os maiores de 18, que já passaram, que já atingiram a maioridade, mas que continuam com aspectos infantis e correm para debaixo das camas do orgulho. Cometem os erros, cometem as ações, mas não querem aprender com elas. Não querem, são pessoas que não sabem pedir desculpas. São pessoas que não têm humildade. E a humildade, ela nos faz fortes e sábios. Ou seja, tem possibilidade da gente então ser uma pessoa madura porque aprendemos, porque amadurecemos. Isso é sabedoria, é saber viver. Agora, uma pessoa movida pelo orgulho é uma pessoa fraca e tola. A pessoa movida pelo orgulho é fraca e tola. Muito diferente da humildade que nos faz fortes e sábios. Por que nos faz fortes humildade? Porque quando a gente tem humildade para reconhecer os nossos erros, para reconhecer as nossas falhas, a gente não se esconde debaixo da cama do orgulho. A gente não se intoca atrás das muralhas do orgulho. Pelo contrário, a gente avança. A gente reconhece o erro. E quando reconhece-se o erro, é porque eu tenho disposição para mudar. E se eu tenho disposição para mudar, é porque eu estou me fortalecendo no meu próprio caminhar. E estou então adquirindo sabedoria, que é a maturidade. E isso é maturidade. Isso é saber viver. Isso é saber pedir desculpa. A criança que fica, ou o Peter Pan,
que quer viver sempre na terra do nunca, pessoas que não vivem fugindo elas passam por experiências na vida, mas elas fingem que nada está acontecendo. Não, vamos voar para a terra do nunca. Eu finjo que eu não erro, eu finjo que eu não magoo os outros, eu finjo que nada. Eu troco de namorado, eu troco de namorada, eu troco de esposa, eu troco de esposo, porque é muito mais fácil do que eu reconhecer meus erros. Não, eu prefiro estar sempre trocando de parceiro do que reconhecer que eu erro. Então é muito mais fácil dizer que os outros é que erram comigo. Eu vivo na terra do nunca. Oh, terra do nunca, onde eu não cresço, onde eu sou uma eterna criança que não respondo pelos meus atos. Porque sou muito orgulhoso para tal. Sou muito orgulhoso para responder por eles. Então eu quero ir para a terra do nunca. Eu tenho medo do tempo. Lá na terra do nunca, o capitão Gancho, ele foge, morre de medo do tic-tac, tic-tac, tic-tac do jacaré. Porque o jacaré engoliu o relógio, engoliu o despertador, né? E ele morre de medo, o capitão Gancho morre de medo quando ele escuta o tic-tac, tic-tac. É o tempo é implacável, ele nos persegue, porque ele quer que sejamos maduros, que a gente perceba que a vida está passando, mas a gente morre de medo de encará-lo. A gente tem medo de encarar que o tempo está passando, que o amanhã pode não acontecer, e que eu precisava fazer hoje, que eu preciso fazer hoje, que eu preciso assumir um posicionamento diante da minha própria vida hoje. Preciso assumir um posicionamento diante das minhas próprias falhas hoje, do que ficar correndo, do que querer ficar voando na terra do nunca e correndo do tic-tac, tic-tac que quer me devorar. Por que eu tenho medo? Do que eu tenho medo? Somente quando encararmos as nossas próprias fragilidades, quando tivermos a capacidade de nos posicionarmos diante disso, das experiências pelas quais passamos, reconhecermos as nossas falhas diante de muitas delas, aprendermos, ou seja, eu aprendi através dessa experiência, então eu tenho disposição para mudança, eu avanço, eu cresço, isso me faz forte e sábio, me faz maduro, maturidade. Então, aí sim, as experiências e o que eu aprendi com elas é que me traz maturidade. E não o número de vezes que eu celebrei o meu aniversário. É isso. Pense nisso. Muito obrigado. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.